Fala pessoal, eu sou o Igor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, hoje eu vou estar mostrando para vocês como realizar o upgrade de memória no notebook Acer Nitro 5. O modelo específico desse notebook mostrado no vídeo é o AN515-5458CL. Bom, esse notebook ele suporta no máximo de 32 GB de memória RAM DDR4 na frequência de 2666 MHz. Ele possui dois slots, sendo um deles já ocupado por uma memória Smart de 8 GB. E no caso, pessoal, quando eu digo isso em relação a computador, tá? Quando você vai montar um computador, o ideal é sempre você optar por memórias idênticas, tá? Uma da outra, mesma quantidade de memória, mesma frequência, mesma marca de preferência. No nosso caso aqui, como o notebook ele já vem com uma memória Smart, que dificilmente você vai conseguir uma idêntica, o ideal é pelo menos você manter a frequência igual aqui, tá? Que no caso é 2666 MHz. Então nós iremos utilizar nesse vídeo aqui uma memória de 8 GB da XPG, tá? Você pode, obviamente, fazer o upgrade aqui até 32 GB, como eu comentei com vocês, porém aí no caso você vai precisar de dois pentes de memória de 16 GB para totalizar aí os 32 GB de memória RAM, tá? No nosso caso nós vamos fazer o upgrade para 16, então colocando aqui mais um pente de 8 GB já está de bom tamanho, a máquina vai ficar bem legal, tá? Bom, primeiro de tudo nós precisamos então obviamente, né, estar com o notebook desligado para fazer então a abertura da tampa do notebook para ter acesso então aos slots aqui de memória. Então nessa parte você precisa desparafusar todos os parafusos, tá, que contornam aqui a carcaça do notebook na parte de baixo. Após isso, com muito cuidado, tá? Você geralmente utiliza-se um cartão antigo, tá? Que você tem aí, para fazendo a abertura dessa tampa, porque ela tem as travas, né? Você desparafusa, ela tem algumas travinhas e aí você precisa, com muito cuidado, tá? Para não danificar nenhuma dessas travas e a carcaça do notebook, e forçando um pouquinho para o cartão, né? Dentro do notebook, para que essa tampa de trás ela venha se soltando, tá? Então, com muito cuidado, novamente, vá fazendo esse processo até que você consiga tirar a tampa.
Ah, pessoal, uma observação extremamente importante, tá? Antes de vocês realizarem qualquer alteração no hardware do notebook, que no nosso caso aqui é o upgrade de memória, é necessário remover a bateria, tá? Não somente remover a bateria, mas como também pressionar algumas vezes o botão Power depois de ter removido a bateria para eliminar qualquer corrente elétrica que ainda esteja presente nos capacitores e nos componentes eletrônicos do notebook, tá? É obrigatório fazer isso para que não tenha nenhum problema futuro. E aí você removendo a tampa, tem um ponto muito legal aqui que eu destaco, tá? Que eu já desmontei alguns notebooks e muitos desses notebooks que eu já desmontei. Para você chegar em determinado componente do notebook, você precisa até desmontar a placa-mãe. Então fica assim, muito complicado, você precisa de muito cuidado para desmontar o notebook. Inclusive, eu às vezes comento que algumas fabricantes fazem isso exatamente para você não desmontar o equipamento. No caso aqui desse Acer, como eu comentei, um ponto positivo, você abre a tampa de trás dele, né, você já tem acesso a praticamente todos os componentes que é possível fazer o upgrade. Então, no caso, abrindo, nós já temos acesso aos 2 slots de memória, não somente os slots de memória, mas também como aos 2 slots do SSD NVMe M2 que esse notebook possui. Bom, no caso aqui, abrindo o notebook, nós vamos ter então esses 2 slots. Basta você pegar a sua memória que você adquiriu e colocar no slot vazio, tá? Lembrando, mais uma vez, com muito cuidado, notem a posição da memória, o encaixe correto. Então, basta você encaixar um pouquinho a memória e forçar ela para baixo. A partir do momento que você ouvir um clique, que são as 2 travinhas nos 2 cantos no canto esquerdo e direito, a partir do momento que você ouvir essa travinha é porque a memória está bem encaixada, tá? Bom, feito esse processo, você precisa fechar o notebook, tá? Coloque a tampa novamente e aí nesse caso você vai apertando levemente, tá? Nos cantos até você ver que essa tampa está sendo fixada, tá? Vai fazer um pequeno barulhinho das travinhas sendo encaixadas. Então, a partir do momento que você faz tudo isso, basta você parafusar novamente o equipamento e ligar ele e ver se deu tudo certo, se reconheceu a memória que você instalou. Então, no nosso caso aqui eu já estou ligando o equipamento, tá? Para mostrar para vocês. E como vocês podem ver, nós temos então aqui o total de 16 GB de memória RAM. Então nós utilizamos aqui um pente de 8 GB da XPG e fizemos o upgrade de 8 para 16. Bom pessoal, o vídeo é basicamente isso. Eu acredito que se vocês seguirem o passo a passo, vocês irão conseguir realizar o upgrade de memória no seu Nitro 5. Lembrando novamente, o processo deve ser feito com muita calma, tá? E cuidado para não ocasionar nenhum problema na carcaça do notebook e também nos componentes do próprio notebook. Mas fazer com calma e seguir o passo a passo vai dar tudo certo, tá? Deixem nos comentários então se vocês tiverem alguma dúvida que na medida do possível vou estar respondendo. Certo, pessoal? Bom, vou ficando por aqui. Valeu, falou, fique com Deus e até o próximo vídeo.